Aí humilhou o Douglas também, falando que o Douglas foi lá para Portugal, tava aí o Rafael, e que a gente se trombou na ciclovia lá com o Marcelo e o Osmir. A gente tava indo no caminho e depois se trombamos com eles. Aí depois ele começou a querer gritar lá, falando que o Douglas foi para Portugal para trabalhar de subemprego. Pra você ver. Ele vai guardando as coisas, depois ele vai lá e solta os bagulho, entendeu? Mas aí, aqui ele caiu do cavalo. Depois que ajudamos com a casa. Já foi 20, 19, foi 20. Depois que ajudamos a casa, ajudamos ela com as 2 casas, ela começou a ter dinheiro. Por mim, tudo bem, de boa, mano. Ela falou que queria comprar um carro. Falou pro Marcelo e eles foram atrás de um carro na cidade. O Marcelo novamente ficou tentando falar, mostrando o carro. Ele ficou tentando mostrar o carro que a minha mãe ia comprar lá, achando que ia achar ruim, achando que ia. Tipo assim, que eu não tinha carro, não sei. Que ia achar, essa mãe vai comprar um carro agora, não sei o quê. Tipo assim, achando que ia achar ruim, sabe? Você vê esse dia aqui também. Você vê, aí teve um dia que que eu fui lá. Mano, já tinha brigado com o Rafael, sabe? Eu tinha voltado de Jaú, tinha brigado com o Rafael, o clima lá tava péssimo. Aí teve um dia que ele foi lá em casa, lá que ele tava começando a construir a chácara lá. Aí eu fui um dia lá com ele, beleza, de boa, voltei. Aí depois teve um dia que eu não fui, eu não lembro exatamente. Mas eu tava lá estudando inglês, sabe? Tipo assim, eu vou fazer um bagulho, estudar inglês, tenho que melhorar meu inglês, né? Aí um dia eu estava estudando inglês, meu livrinho de inglês ali e tal, que tá aqui ainda, inclusive. Aí ele foi do meu lado, assim, querer tentar me intimidar, sabe? Tipo assim, gato escaldado e joga fria, sabe? Tipo assim, como se eu tivesse tido algum medo, algum receio de ter ido lá fazer alguma coisa com ele na chácara lá, entendeu? Aí, tipo assim, eu não falei nada, pois não iria compensar a briga naquele momento, entendeu? Mas foi tipo assim, ele foi lá querer fazer um assédio, entendeu? Antes de eu começar a trabalhar na Connect Design, eu fui na casa dele porque ele tinha passado mal lá, que tava passando mal na chácara lá, não sei o quê. Aí que eu vi, aí a Maria, a mulher dele, tava de boa lá fazendo as unhas, 3 horas da tarde, e tava de boa lá, fazendo as unhas, não sei o quê, enquanto a Vilma cuidava da filha dela, né? Ou seja, tava todo o trabalho da filha tava sendo terceirizado pra Vilma, da Branca também, né? Foi 20, 25, 24, 24 agora. Quando eu estava fazendo meu mestrado, totalmente. Olha, você vê, olha essa outra situação que, por nada, todas as vezes eu estava em casa, eles iam lá querer me prejudicar, querer me atazanar. Olha, você vê, eu estava em casa, estudando, estava totalmente indefeso, assim, entre aspas, né? Porque você não estava lá, não tinha ninguém mais velho lá. A gente já tava se responsabilizando por homem já, entendeu? Mas só que, meu, uma coisa é você estar na sua própria casa, com as suas próprias regras, você determina quem entra, quem sai da sua casa. Eu tava lá na casa dela. Aí ele entrava lá sem bater, sem fazer nada, entendeu? Aí tava lá de boa no quarto e ele se juntou com o Thiago do Valdomiro. E eles foram lá na tentativa. Eles não falaram nada de fato pra mim. Não falaram nada de fato pra mim. Mas foi na tentativa de tentar. O Thiago foi lá e entrou no quarto. Tipo assim, eu fiquei de frente com o computador aqui. O Thiago sentou do meu lado. Não falou nada. Não falou nada. Mas se o cara tivesse na maldade, quisesse arrumar confusão comigo ali, eu ia estar em defesa, entendeu? Eu não ia estar bem articulado para me defender. Então, sentou do meu lado. Não falou nada demais. Mas, porém, você não sabe da maldade da pessoa. E o Marcelo foi lá querer me cobrar para eu ir lá na chácara. Tipo assim. Vai lá, falou baixinho, né? Mas que murmurou lá, entendeu? Foi murmurar lá, entendeu? Quando eu estava o Rafael e o Gabriel, ele foi lá na casa tentar levar a gente pra chácara também, não sei o quê. Foi querer ir lá, falar, não sei o quê, pra ir lá, não sei o quê. O Rafael não foi, meio que eu agora foi, porque também a gente tava bem com o Rafael, não. Ficava me ligando pra ir lá, não sei o quê, mano. O cara, às vezes, meu, um urubu, tá ligado? Um urubu. Aí eu já comecei já tava fazendo meu mestrado, não sei o que, tava fazendo os bagulho. Graças a esse mestrado que eu tô aqui, porque todas as empresas que eu fiz entrevista, os caras perguntaram do meu mestrado. Eu gastei uma nota também pra fazer, porque foi caro, né? E depois da briga, ó, pra você ver. E esse cara aí, ele tava marcando a gente. Por quê?
Depois que eu tive a briga com o Rafael, ele me ligou, tá ligado? Tipo assim, ele me ligou pra ver como que eu estava. Ele me ligou pra. É... E essa Havaiana aí? Nossa da Havaiana, brava? Original? Eu fiquei de te contar isso, eu não te falei. Tá dando um áudio aqui. Quando perdi aqui. Depois da briga, ele certamente. Depois que deu a briga lá com o Rafael, não sei o quê, ele foi lá meio que, mano, tava de boa assim em casa. Ele foi lá em casa lá, tipo assim. Na verdade, ele ligou. Teve uma vez que ele ligou. Mano, eu tava totalmente mal psicologicamente, sabe? E o cara tava pegando esses time, entendeu? Tava pegando esses time. Depois da briga, ele foi lá e ligou. Outra vez ele tava em Jaú lá, ele também foi lá e ligou. Depois que tava. Ele tava pegando esses time. Ele jogava em um time um pouco maior, sabe? Tipo assim, tempos maiores. A gente, como ficava só preso ali naqueles. Um trabalho do dia a dia, dia após dia, a gente só tinha aqueles trabalhos dia após dia. E ele tava jogando a longo prazo. E ele foi lá e ligou pra ver como que eu tava. Eu tava totalmente mal, psicologicamente, depois da briga. Tava abalado. Ele foi lá querer ligar pra tentar pegar informação, pra saber como que eu tava. E eu tava mal, nossa, tipo assim, meio que até quase chorei. Tipo assim, meio que tava emocionado, tava quase chorei, assim, não. Tá ligado? Porque, tipo assim, mano, tava muito mal. Você não podia nem ver o Rafa na minha frente. Me emocionei, né? Me emocionei. E aí ele pegou isso depois que iria usar contra mim, sabe? Aí teve outra vez também que tava eu e o Gabriel lá, e ele foi lá do nada, sabe? Tipo assim, numa quarta-feira, quinta, do nada, pra querer ver como a gente tava. Tava perseguindo a gente, porque a gente tava sem emprego, tava sem carro, tava sem os bagulho, entendeu? Então era uma forma dele perseguir a gente pra saber como é que a gente tava, não sei o que, pra às vezes usar isso contra a gente. É, quando eu voltei de Jaú, ele foi lá, né? Me perguntou que. Aí teve outra vez, mano, olha pra você ver, esse cara. Aí quando eu voltei de Jaú, a Vilma tinha um fogãozinho de duas bocas, sabe aquele fogãozinho de pedreiro? Eu colocava assim no segundo andar. Aí ele pegou e foi lá e viu o fogão e achou que o fogão era meu. Aí ele falou que, de quem que é esse fogão? Assim, achando que eu ia falar que o fogão era meu, mas o fogão não era meu. Aí falou, tipo assim, se o fogão falasse que o fogão era meu, eu ia tentar usar aquilo pra tentar me humilhar, sabe? Tipo assim, achando que eu ia ter aquele fogão, tá ligado? Pra você ver, mano. Então, dezembro de 2020, né, como eu consegui o trabalho no sul do Brasil, foi Deus também que me ajudou. Toda vez foram Deus, né? Foi Deus. Porque eu fiz um comentário num post no LinkedIn, porque eu tava buscando vaga, e o supervisor de lá viu o comentário, me chamou pra fazer entrevista, eu fui lá, fiz entrevista e passei. Já estava fazendo meu mestrado, já estava melhorzinho de melhor socialmente não, mas estava um pouquinho melhor. Esses caras aí não queriam ver a gente bem. O Osmir, o Valdomiro. O Valdomiro não tive problema com ele. Mas a Silvana teve. Aí tava uma vez que eu tava aí na casa, ela foi lá querer tirar sarro, entendeu? Eu acho que eu até comentei mais pra baixo aqui. Foi querer tirar sarro lá, mano. Foi querer tirar sarro lá de mim, sabe? Tipo assim, que eu tinha uma mesa simples lá, ela foi querer tirar sarro lá. Então, mas tipo assim, o Osmir, safado pra caralho, mano. Sempre tentando nos prejudicar. O Marcelo também, entendeu? Eles queriam ver a gente lá se fudendo como pedreiro, como um bosta que eles são, entendeu? Eu não queria ver a gente seguindo um caminho diferente, seguindo um caminho de estudo, algum caminho. Entendeu? São safado. O Benedito também foi falar umas bosta pra mim lá, que o bagulho ia esquentar pra ele também, entendeu? Então, Então aqui foi dezembro de 2020, consegui o trabalho no Sul, né? E através de um comentário lá, do supervisor da empresa viu, logo da Silvana aqui que eu falei, lembrei dela. Mano, você vê, ó, desgraçada, mano. Nunca fui lá mexer com ela, nunca fui falar nada pra ela lá. Tava de boa lá mexendo no computador lá, ela foi lá tirar sarro na minha mesa, tá ligado? Querendo me humilhar na frente dos irmãos, dos meus irmãos e do Valdomiro, sabe? Não falei nada naquele momento porque não compensava briga naquele momento, né? Porque
Se eu vou lá e falo do retruco ali, falo uma coisa com ela ali, falo não sei o que, para ali, papapá, eu tava indefeso. Eu não podia arrumar problema naqueles. Mas depois fui lá e cobrei ela. Mandei umas mensagens lá pra ela ali, a bicha ficou piando, entendeu? Já falei umas pá de parada pra ela também, que o bagulho ficou louco pra ela. Eu não quero saber se é mulher, quem que é, não, que se foda. Se é criança, se é adulto. Se fudeu, entendeu? Fui marcando ali quem que foram as pessoas. Fui marcando. Eu não esqueço, não. Então foi a briga com o Marcelo aqui. Briguei com o Marcelo que me levou. Aí foi que levou todo o processo dos BO, né? Então, tava. O Marcelo estava numa roda de conversa. E a cunhada do Marcelo começou a falar da sobrinha dela de São Paulo. E Marcelo, não, eu conheço. Começou a falar que sabia quem era, não sei o quê. Aí do nada essa mulher falou que tava fudida mesmo era o Marcelo, né? Por causa das filhas dele. Aí todo mundo deu risada, eu, Gabriel, Diego, o marido da cunhada dela. E ao invés dele falar alguma coisa da mulher, né? Porque foi a mulher que falou da filha dele, ele foi querer falar de mim, né? Aí o bagulho endoidou. Aí ele falou que a Vilma queria comprar um carro. Aí ele sabendo que a Vilma queria comprar um carro e que ela estava melhor da vida através da ajuda que a gente deu, né? Eu e meus irmãos fizeram para ela. Ela estava com os três casas. Então ela disse: Nossa, olha para você ver como sua mãe, surda, fazendo faxina, sem estudos, tem dinheiro e você tem um dinheirinho dela. Tá vendo? Não falou que você não, tem um dinheirinho dela. Mas daí naquele momento eu falei assim: mas nesse momento eu levantei da cadeira e falei que foi eu que fiz isso para ela e que o mundo dá voltas. E disse que a minha mãe também tinha cuidado das filhas dele. Quando ele estava passando dificuldade lá no fundo da casa do pai dela, foi minha mãe que cuidou das filhas dela. Sair do local, então, assim, você não pode se emocionar, entendeu? Você não pode ser uma pessoa emocionada. Se eu fosse para cima dele ali, tivesse tentado tirar a satisfação, poderia ser que já teria sido a terceira vez, já que poderia estar ruim para mim, né? Certamente não estaria aqui para falar isso agora para você, poderia ter sido preso, destruído minha vida de outras situações que aconteceram. Porque aconteceu a vez com o Rafael, né, que nós tretamos lá, que eu bati nele, ele foi depois que foi outra vez que eu peguei a Vilma, né, depois que foi essa vez aqui. Então foi os três problemas que tava tendo aí. Observação, ataque de Marcelo. Então, em diversos momentos, ele tentou fazer um ataque velado e tal. Depois da briga com o Gabriel, eu fui na casa dele, pedi desculpas, mas ele já sabia que tudo tinha acontecido e que estava claro tudo que tinha acontecido para mim. Aí depois teve aqui outra situação, que o Marcelo assediou a namorada do Gabriel em 2020, né? E fazia brincadeira de cunho sexual na frente de todo mundo, com a namorada do Gabriel. Esse é para esse trouxa aprender a parar de ser, para aprender a parar de ser besta. Um pouco antes do Natal de 2024, na frente da mulher dele, das filhas dele e da mãe novamente, ele assediou a nova namorada na frente de todo mundo e das crianças, normalizando o inconcebível. E depois pediu desculpas para o Gabriel no Natal, na frente de todo mundo, no churrasco na casa do vô.